Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, quando ele me contou, eu não acreditei. Até porque o Sérgio, ele tinha um costume de inventar história, contar vantagens, sabe? O fato é que a nossa vizinha ali da rua tinha se separado do marido não fazia muito tempo. Mais ou menos, sei lá, alguns meses. E, aliás, a conversa que rolava entre o pessoal era de que o marido a tinha pego na cama com outro homem. E segundo o Sérgio, esse meu amigo, esse outro homem era ele. Lembro que quando ele me contou, eu olhei pra cara dele e ri. Para de mentir, cara. Bem capaz que uma mulher bonita daquelas vai ficar dando conversa pra um moleque feito você. Só na tua cabeça, meu. Ele jurou que era verdade. Que se não tivesse corrido, o marido teria lhe acertado com uma faca. Falou que fazia tempo que os dois andavam se encontrando. Ele e a tal da Clarice. Sabe, conversa de bobo. E o pior é que ele ainda ficou contando em detalhes o que os dois faziam na cama. Sabe, conversa de adolescentes? Estávamos ali numa turminha de amigos, todos mais ou menos na mesma faixa etária. 14, 15, 16, um outro com 17 anos. Eu, por exemplo, tinha 16. O Sérgio não devia ter mais do que isso também, no máximo 17. Imagine, nunca na vida uma mulher adulta como a Clarice ia dar confiança para um piá, feito ele. Aliás, para nenhum de nós. De modo que ninguém levou a sério. Todo mundo ficou zombando dele. Só que ele ficou sério e garantiu, e ainda falou: vocês não estão acreditando, né? Pois eu posso provar. Ele falou aquilo, aí enfiou a mão no bolso e tirou de dentro do bolso. Olha, todo mundo ficou de olho arregalado quando ele fez aquilo. Tirou do bolso uma calcinha de mulher, branca e de renda. A gente parou de rir na mesma hora. E ficou todo mundo admirando aquela peça que ele segurava na mão. Enquanto balançava a calcinha de um lado para o outro, todo cheio de marra, ele falou: ela me deu para guardar de lembrança. E depois aproximou a calcinha assim do nariz e ainda acrescentou: ai, meu Deus, ainda tem o cheirinho dela. Imagine a situação. Nós dois ali, eu olhando para a cara dele e mais os outros da turma, todo mundo ao redor, olhando aquela cena bizarra. O fato é que todo mundo adolescente, ninguém sabia se era verdade ou se não era, mas o fato é um só. Todo mundo ficou excitado, só de imaginar. Ele ainda contou que tudo tinha começado, o caso dele com a vizinha, um dia, quando ele pulou o muro da casa dela e pela janela dos fundos, conseguiu vê-la saindo do banho praticamente nua. Ela estava sozinha nesse dia, segundo o Sérgio. Aí ele entrou na casa e, quando viu, ele estava ali. Só que em vez de mandá-lo embora, não. Ela o tinha levado para o quarto. Desde esse dia, segundo ele, os dois haviam se tornado amantes. Essa foi a história que ele contou. A Clarice era uma mulher bonita. Recém tinha se separado, repito, era coisa de meses. E a história que se contava, que se falava ali na rua, era aquela de que o marido a tinha encontrado com outro homem na cama. Ninguém sabia se era verdade, né? Mas era o que se contava, o que se comentava. E agora viu o Sérgio nos falar aquela história, que esse homem, na verdade, era ele. E como prova, nos mostrou aquela calcinha, que, segundo ele, pertencia a ela. Tinha sido ela mesma a lhe dar de presente, para ele guardar de lembrança, segundo suas próprias palavras. Olha,
O fato de ele ter uma calcinha no bolso não significava que era dela, muito menos que ela tinha dado para ele de presente. Podia ser mentira, né? De repente, numa dessas, ele podia até ter roubado aquela calcinha do varal. Mas só Deus sabe o quanto aquela história mexeu com a minha imaginação. Não só com a minha, né? Olha, eu comecei a pensar tanto nessa mulher. Não podia vê-la, que lembrava da história que o Sérgio tinha contado. Aí ficava imaginando coisas e só Deus sabe o estado em que eu ficava. O pior é que a danada era bonita. Eu me perdia nos meus devaneios só de olhar para ela. Um dia, lembro que eu estava voltando para casa, desci do ônibus na avenida e ao passar diante do mercado, eu a vi parada ali na frente, cheia de sacolas assim no chão, do seu lado. Dali até a nossa rua, era meio longinho. E num impulso, me aproximei e perguntei se ela não queria ajuda. Ela sorriu. Puxa vida, se você puder me ajudar, eu quero sim. Essas sacolas aqui estão tão pesadas. Deixei 2 ou 3 sacolas assim, bem leves para ela levar. E o resto eu peguei. Ela até comentou que pensou em pegar um táxi, mas que não tinha nenhum disponível. E falou que eu tinha chegado na hora certa. Ora, era impossível olhar para ela e não lembrar das coisas que o Sérgio tinha contado. De que jeito? Não tinha como. Aquilo ainda estava tão vivo na minha memória, juro. Chegou a coçar minha língua de vontade de perguntar se era verdade mesmo ou invenção dele. Só que com que cara que eu ia perguntar isso, né? Não tinha como. Fomos conversando o caminho todo. Ela quis saber meu nome, até porque me conhecia de vista ali da vizinhança, mas nem meu nome sabia. Aí, pelas tantas, perguntou se eu tinha namorada, se estava estudando, se trabalhava, enfim. Ela foi perguntando e eu fui respondendo. Ela devia, na época, ter uns 32, 33 anos no máximo. Falou que sempre me via ali na rua, mas que nunca tinha tido oportunidade de conversar comigo. E, para minha surpresa, insistiu naquela pergunta que ela já tinha feito. Mas você não tem namorada mesmo? Tem certeza? Ou você está dizendo isso só para me enganar? Falei que era verdade, que eu não tinha namorada mesmo. E acabou ficando nisso. Quando chegamos, ela abriu o portão, pediu que eu levasse até lá dentro, para ela. Já devia ser, sei lá, umas 7, 7:30 da noite. Demos a volta por trás. Ela abriu a porta da cozinha, acendeu a luz e pediu que eu colocasse as sacolas sobre a mesa. Aí pegou a bolsa e tirou de dentro uma nota, o dinheiro. Ó, pega esse troco aqui para você comprar alguma coisa pela ajuda que você me deu. Imagine, não precisa não. Pega, eu faço questão. Eu jamais iria aceitar aquele dinheiro. Nunca. Imagine, tinha sido um favor. Ela não sabia o que dizer para agradecer. Me levou até a porta, agradeceu mais uma vez. Aí, para minha surpresa, se aproximou e me deu um beijo no rosto. Mas só isso, quer dizer, era para ter ficado nisso, porque a imagem dessa mulher ficou ainda mais nítida e forte na minha cabeça. Eu já não parava de pensar nela desde que o Sérgio tinha contado aquele episódio. E depois tudo ficou ainda mais presente na minha imaginação. Eu não podia vê-la ali na rua, que meu coração já disparava dentro do peito. Sabe, me dava aquele calorão. O fato é que essa mulher incendiou meu coração de menino. Despertou uma paixão aqui em mim que eu nunca tinha sentido igual. Sempre que a gente se encontrava na rua, ela sorria, acenava, me cumprimentava. Às vezes, a gente até trocava algumas palavras. Olha que mulher linda, que mulher espetacular. Era só nisso que eu conseguia pensar. Na verdade, a imagem
dessa mulher estava, na verdade, me levando à loucura. Porque eu só pensava nela o tempo todo. Sabe, ficava fantasiando coisas, acontecimentos entre nós dois. Ela morava ali, numa casa daquela rua, mas não era do lado da minha casa. Havia 4 casas entre as nossas. E um dia, não sei o que deu na minha cabeça, mas lembrei daquele episódio que o Sérgio contou, que tinha pulado o muro da casa dela e espiado pela janela, quando a viu saindo do banho, quase nua. Tinha sido, desse modo, palavras dele, que o caso dos dois tinha começado. E sabe, só de imaginar, foi me dando uma coisa por dentro. Sabe quando você não consegue parar de pensar naquela pessoa, naquela situação? Eu comecei a passar ali na frente da casa dela. Já estava escuro. Até que num impulso, sei lá o que me deu, quer dizer, sabe, eu sei, né? Loucura de menino, paixão de menino. Num impulso, pulei o muro. Primeiro, naturalmente, me certifiquei de que ninguém estava vendo. Ela estava em casa. Dava para ver as luzes acesas lá dentro. E quando cheguei mais perto, deu para ouvir também o som da televisão. Olha, nem eu mesmo sabia o que pretendia. Eu não tinha um plano na cabeça. Foi no impulso. Talvez espiá-la pela janela. Dei a volta na rua, fui até lá atrás. E, para minha surpresa, vi que tinha algumas roupas penduradas num varalzinho assim, na varanda. E quando bati os olhos naquelas lingeries, eu cheguei a ficar tonto. Olha, parecia até que eu estava sob algum transe. Não pensei em mais nada. Simplesmente peguei uma daquelas calcinhas na mão e a trouxe até o meu nariz. E comecei a cheirar, como se fosse um louco obcecado. Eu estava ali, me sentindo meio fora do ar, quando de repente, a luz dali de trás se acendeu e a porta se abriu. Foi o maior susto que eu já levei na minha vida. Naturalmente era ela, né? Deve ter ouvido algum barulho. E, de repente, abriu a porta e me viu ali, parado na sua frente. Yuri, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo com essa calcinha na mão? Então é você que anda mexendo no meu varal, né? Roubando as minhas calcinhas. Quem diria, Yuri? Meu Deus, o que eu ia dizer? Estava segurando a calcinha dela na mão. Ela tinha me pego, sabe, no flagra. Pensei em sair correndo. Só que seria até pior. De modo que continuei ali parado, tremendo dos pés à cabeça, sem saber o que dizer ou o que fazer. Ela então balançou a cabeça, assim, me olhando. Você não vai falar nada, Yuri? O que você está fazendo aqui? É você que anda roubando as minhas calcinhas, é? No impulso, tremendo de medo, sem saber para onde fugir, falei aquela frase. Não, é o Sérgio. Sérgio? Ué, que Sérgio? Não conheço nenhum Sérgio. Me sentindo pressionado, acabei contando toda a história que o Sérgio tinha contado pra gente. E durante todo o tempo, ela ficou com aquela expressão de que não estava entendendo nada, e muito menos acreditando. No fim, só falou aquilo. Meu Deus do céu. Esse teu amigo só pode ter ficado louco. Eu não sei quem ele é. Será que você não percebeu que ele inventou tudo? Só que, Yuri, isso não explica o fato de que você está aqui. Fala. O que você queria fazer com a minha calcinha? Só faltou ela perguntar se o gato tinha comido a minha língua. Porque eu não consegui falar uma palavra. O que eu ia dizer, meu Deus do céu? Aliás, eu nem imaginava que fosse encontrar aquelas peças penduradas ali, naquele varalzinho na varanda. Fiquei olhando para ela feito um pateta.
Quando de repente ela pegou a calcinha da minha mão e pediu: vai para casa, Yuri, tá? Toma um banho, dá uma refrescada nesse teu fogo, vai. Eu obedeci, me virei e comecei a andar. Mas aí de repente ela pronunciou o meu nome de novo. Yuri, espera. Me voltei para ela. E ela me chamou assim, pedindo que eu me aproximasse. E sorrindo de um jeito malicioso, falou aquela frase: eu não sei o que você pretendia fazer com essa calcinha, mas quer saber? Leva. Ela falou aquilo e colocou a calcinha na minha mão de volta. E ainda acrescentou: agora vai, seu safado. Eu fui. Saí caminhando, apertando aquela lingerie de renda na mão, bem firme. Meu Deus, eu era um moleque, tinha só 16 anos. Fiz tudo aquilo por impulso, coisa de menino. Fiquei sugestionado pela mentira que o meu amigo tinha contado, porque naquelas alturas eu já sabia que era mentira. A única coisa verdadeira era aquela calcinha que ele tinha não ganho, mas roubado. Ficou muito claro para mim. Ele tinha entrado na casa dela e roubado aquela peça do varal. Depois veio contar a história que era amante da Clarice e que ela tinha dado aquela calcinha para ele ficar de recordação. Mentira. O fato é que essa mulher andava tomando conta da minha imaginação naqueles últimos tempos. Eu andava simplesmente louco de desejo por ela. Sabe, era um menino, mas meu corpo já estava, sabe, se transformando no corpo de um homem adulto. Eu sentia muito desejo. Muito, mas muito mesmo. Repito, estava ficando quase louco de tanto que pensava nela. Aí, entro no impulso, no terreno dela, pulando o muro, e encontro aquelas peças ali de penduradas no varal. E no fim, acabei sendo surpreendido por ela. Ela me flagrou, né, fazendo aquela coisa ridícula, cheirando a calcinha dela, e depois ainda me deu de presente. E vê se mentira, tudo que o Sérgio tinha contado. Ele disse que tinha ganho aquela pecinha da própria Clarice, mas, pelo visto, ele tinha sido surpreendido no varal. Ou por outra, talvez ela não tivesse visto ele ali, então ele roubou a calcinha e foi embora. Ela mesma disse que não o conhecia, nem sabia quem ele era. E não devia saber mesmo. Juro, depois do que houve, pensei que ela fosse ficar brava comigo. Nunca mais fosse me cumprimentar na rua, mas não, tudo continuou igual. Sempre que havia, eu ficava, naturalmente, todo constrangido, morrendo de vergonha. Mas ela não mudou o seu jeito comigo. Aliás, parece até que passou a me olhar assim e a sorrir de um jeito mais espontâneo. O tempo foi passando, naturalmente que eu ficando mais velho, mais adulto, mas a calcinha guardei comigo. Aliás, ela mexeu tanto com a minha imaginação, e durante tanto tempo, eu a pegava na mão e ficava imaginando a Clarice usando. Depois, eu atirando do corpo dela, fazendo amor com ela. Só Deus sabe o que eu imaginava. As tantas vezes que fiz amor no pensamento com essa mulher. Ela acabou se tornando assim uma verdadeira obsessão para mim. Eu não podia vê-la, que me transformava. Infelizmente, tempos depois, ela acabou se mudando ali do bairro. Mesmo assim, não a tirei da cabeça durante muito tempo. Até que um dia, eu já com 19 para 20 anos, eis que ela me mandou uma mensagem no meu perfil. Nossa, finalmente te achei na internet. Faz tempo que eu estava te procurando. A gente trocou várias mensagens. Ela quis saber um monte de coisa a meu respeito. E eu também quis saber muita coisa dela.
E no decorrer dos dias, vez ou outra, um mandava alguma coisa pro outro. Ou então curtia o que o outro postava. Até que um dia, ela recordou aquela história da calcinha. Fiquei super sem graça. Mas acabei entrando no seu joguinho. Até que pelas tantas ela quis saber. Me diga uma coisa, Yuri. O que você fez com aquela minha calcinha? Jogou fora? Respondi no ato. Guardo até hoje. Tenho ela até hoje guardada. Ela a princípio não acreditou. E achou graça. Perguntou se a minha mãe nunca tinha achado ali no meio das minhas coisas. E eu falei que não. Olha, ele ficou um tempo sem escrever nada. Até que dali a pouco mandou outra mensagem. Dizendo que um dia gostaria de experimentar aquela lingerie na minha frente para ver se ainda cabia. Perguntei o que eu achava. Perguntou se eu concordava e, naturalmente, que eu não me fiz de rogado, né? Falei que ia adorar. O fato é que passamos a trocar mensagens direto e mais picantes a cada dia. Até que tempos depois, ela também passou a me mandar fotos, inclusive uns nudes. E pedia que eu mandasse também. Olha, ela me mandava cada fotografia que me deixava fora de mim. Continuava com aquele mesmo corpo bonito. Parecia até que aqueles 3 anos não tinham passado para ela. Até que no fim, acabou acontecendo aquilo que eu tanto queria, desde meus tempos de menino. Ela me convidou para ir à sua casa. Me passou um endereço e eu naturalmente fui. Quando bati naquela porta, meu corpo todo tremendo, ela estava me esperando só de roupão. Sabe quando você sonha com uma coisa durante meses a fio? No meu caso, durante anos. E de repente ver tudo acontecendo. Essa mulher tinha morado na minha imaginação durante tanto tempo. E agora estávamos ali, abraçados um no outro. Eu com a minha boca colada nos lábios dela. Quando ela me pegou pela mão e me conduziu até o quarto, ali eu pensei que fosse até desmaiar. Juro por Deus. Era emoção demais. Aliás, a sensação que eu tive quando as vi nuazinha ali na minha frente foi a de que tinha ido direto para o céu. Meu Deus, que mulher. Tudo o que aconteceu só fez virar ainda mais a minha cabeça, que já estava praticamente virada. Passei a visitá-la direto. E mesmo ela dizendo que não queria nada sério comigo, até porque homem só dá dor de cabeça, foi o que ela falou. A gente foi se envolvendo a cada dia mais. Finais de semana, por exemplo, estávamos sempre juntos. Só que eu acho que confundi as coisas. E de repente comecei a me sentir dono dela, a querer controlá-la, tudo por conta do ciúme, né? Olha, eu tinha ciúme até da sombra, até dos pensamentos dela. E no fim, acho que assustei com o meu jeito. Ela começou a se afastar, assim, primeiro devagar, depois se afastou de vez. E foi aí que eu mostrei o meu lado pior. O lado controlador, possessivo. Sabe aquele lado que não admite perder? Eu comecei a ficar desesperado, porque percebi que eu estava perdendo. Tanto que tempos depois, sabe, eu exagerei tanto e fiquei tão desesperado que ela teve de entrar na justiça contra mim, porque eu não aceitava de jeito nenhum ficar longe dela. Ela falou que não queria mais e eu não aceitei. E quanto mais ela se afastava, mais desesperado eu ficava. Até que ela teve de tomar aquela decisão. Porque eu não conseguia me conformar. E o fato é que desde aquela medida que ela pediu na justiça para que eu não me aproximasse,
Eu me assustei um pouco, de modo que parei com aquelas loucuras, de modo que nunca mais a vi. Mas nem isso foi capaz de tirar aquela obsessão da minha cabeça. Na verdade, nem sei mais se ainda é paixão ou se uma doença. Só sei que não estava me fazendo bem, como continua não fazendo até hoje. Porque a paixão continua. Ela se tornou uma espécie de droga que eu preciso para viver. Só que essa abstinência, esse tempo todo que eu não a vejo, em vez de me curar, parece que só me torna ainda mais dependente, um pouco mais a cada dia. De modo que continuo até hoje nessa dúvida cruel, nessa verdadeira encruzilhada. De que maneira eu vou esquecer essa mulher se eu penso nela o dia todo, o tempo todo, todos os dias da minha semana, todas as semanas do mês? Sei que preciso esquecer, mas mesmo não havendo todos os dias como estava acostumado, eu não consigo esquecê-la. Mesmo sabendo que é a única solução para a minha vida. Olha, já marquei consulta até com um psiquiatra para ver se ele conseguia tirar essa mulher da minha cabeça, mas nem isso adiantou. Fiz 3 ou 4 sessões e desisti, porque não estava adiantando nada. O que faço dessas lembranças que eu não consigo afastar da minha mente, meu Deus? O que eu posso fazer se essa mulher ela não me quer? Até porque eu consegui assustá-la com aquela mania de pensar que ela era minha propriedade. O que faço com esse desespero? Só de imaginar que nesse momento ela pode estar com outro. Sei que devo esquecê-la, que eu preciso esquecê-la, até pela minha saúde mental. Mas não consigo. O que faço para tirar essa mulher do meu pensamento, meu Deus? Me diga, o que faço para tirar essa mulher definitivamente do meu coração?